Domingo 12 de abril, Super News Mundo está no ar e destaca para você: uma nova erupção do vulcão Krakatoa na Indonésia surpreendeu os moradores locais do Estreito de Sunda neste fim de semana. A erupção teve início na última sexta-feira e se estendeu na madrugada do último sábado, 11 de abril. É a segunda mais forte em menos de 2 anos e pela terceira vez desde o fim do século XIX, quando também provocou estragos por mais de 23 quilômetros quadrados na região. A erupção teve início após uma forte explosão. Chegou a ser ouvida na capital, Jakarta, 150 quilômetros de distância. Após a explosão, uma cortina de fumaça se formou no local. Apesar de terem ocorrido erupções sucessivas, o Centro de Gerenciamento de Desastres indonésio não identificou abalos sísmicos significativos no vulcão. Segundo o jornal Jakarta Post, não houve registros de mortes ou vítimas dessa vez. De acordo com serviços geológicos internacionais, os Krakatoa formam uma família de vulcões que ressurgiram no local onde ficava a antiga ilha de Krakatoa, devastada no fim do século XIX pela erupção do Krakatoa original. O dia 12 de abril na história marca uma nova forma de viajar pelo espaço, com o lançamento da aeronave espacial norte-americana Columbia, no dia 12 de abril de 1981. A aeronave foi projetada para realizar uma média de 100 voos e 24 lançamentos anuais. Esse objetivo, no entanto, nunca foi alcançado. Após 27 anos do projeto, a Columbia realizou um total de 124 lançamentos. Ao longo de sua existência, a missão Columbia sofreu um grande desastre em fevereiro de 2003, quando 7 tripulantes morreram quando a aeronave voltava para a Terra após 16 dias no espaço. E ainda nesta semana, a Agência Espacial Norte-Americana comemora os 50 anos de partida da Apollo 13 ao espaço. Uma aventura frustrada, mas que é memorável pelo empenho das equipes que participaram da missão, que não foi bem sucedida. Sem atividades presenciais devido à pandemia do coronavírus, a NASA divulgou em suas redes oficiais documentos e arquivos que remontam ao lançamento da missão Apollo 13. O 12 de abril também marca a criação do jogo Candy Crush Saga, que virou febre mundial em celulares e aplicativos. O game foi lançado originalmente em 12 de abril de 2012 pela empresa King na versão Android. No mesmo ano, no dia 14 de novembro, foi lançado no estilo puzzle para outras plataformas. O jogo já obteve mais de 10 milhões de downloads e em 2014, jogadores gastaram mais de $1 trilhão com o jogo. Países no mundo todo continuam enfrentando a pandemia do novo coronavírus. Na Europa, a queda de mortes é comemorada, mas ainda requer cuidados em países como o Reino Unido, que vê um crescente número de casos e um crescente número de mortes por lá. A Espanha teve as mortes reduzidas na última semana, mas ainda supera a Itália em número de mortes pela doença. A Alemanha vê como positiva a sua experiência de enfrentamento à doença. As medidas diminuíram consideravelmente o número de mortes no país. Com mais de 125 mil casos de Covid-19, o número de mortes é inferior a 5 mil. Na Ásia, a Rússia começa a intensificar as medidas de combate ao Covid-19. O país tem pouco mais de 130 mortes pela doença, mas o número de casos já atingiu 15 mil. Esta semana se intensificou o isolamento social em todo o território russo. Na África, a produção e aquisição de máscaras vem aumentando em países mais suscetíveis à doença. No continente, mais de 10 mil casos já foram confirmados. Com a carência de tecnologia e respiradores artificiais para enfrentar a pandemia, governantes locais têm decretado até toque de recolher em alguns países africanos. Na Austrália e na Nova Zelândia, só o coelhinho da Páscoa estava autorizado a circular por lá nesse período de pandemia em que se intensifica as medidas de isolamento social. A brincadeira faz parte de uma ação dos governantes para minimizar os impactos da pandemia na vida das crianças nesse período tão difícil.
E neste domingo, o tenor italiano Andrea Bocelli realizou uma apresentação direto da Catedral de Milão, a celebração pela vida e pela cura da Itália e do mundo, neste domingo de Páscoa. Pode ser acompanhado através do YouTube do cantor no mundo todo. Outras notícias do Brasil e do mundo e também sobre a pandemia do novo coronavírus você acompanha em nossas próximas edições do Jornal Super News, que também está no Instagram, @Jornal Super News.